Olá pessoal, professor Juliano Ramos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, vocês devem ter percebido que aí no nosso canal no YouTube eu removi 3 aulas que eu tinha de introdução ao Linux. O objetivo foi que eu recebi alguns e-mails, alguns comentários, as pessoas dizendo que a minha primeira aula de introdução já era de um nível avançado. Por quanto eu já comecei falando de comandos, acontece com o passar do tempo, o que é trivial para muitos de nós é algo que é inovador para muita gente. A gente acaba esquecendo que tem muitos usuários iniciantes em Linux ainda, diversos cursos universitários, graduações, pós-graduações, introdução a sistemas operacionais. E vale a pena voltar do começo. Por isso que o título desse vídeo é Introdução ao Linux. Então eu estou rebutando o curso. O objetivo aqui é começar do básico, mas trazer conceitos atuais e não deixar de passar informação crucial que talvez você vai ter isso só na sua faculdade, se é que você vai ter. Porque muitas vezes os professores acabam passando batido essa introdução à história, que é muito bacana e que eu curto bastante e conheço bastante dessa introdução aí do Linux. Então vou trazer para vocês nesse vídeo, e esse vai ser o primeiro de uma série que nós vamos gravando aí. E em breve vai ter uma novidade muito bacana para vocês, um projeto muito legal social aí, mas que eu vou deixar para comentar no tempo certo. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou tirar minha câmera aqui, claro, para a gente ter todo o nosso espaço. Eu até posso deixar ela aqui, eu não sei se vai atrapalhar. Para mim tanto faz, mas vamos seguindo aí. Então vou deixar ela aqui, eu acho que não atrapalha aí. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a história. Por quê? Muitos profissionais hoje, tudo bem, é interessante você ser técnico, né? Vários termos, né? 100% prático, cursos que a gente vê por aí. Mas basta um pouco de conversa e você vê que o nível técnico daquela pessoa é limitado justamente talvez por ele não conhecer alguns caminhos da história do próprio sistema. Então, de uma maneira simples, usando apenas um bloquinho aqui, eu vou trazer para vocês o princípio disso, tentar abranger o máximo possível, que é conteúdo, por exemplo, de cursos de graduação, engenharia da computação, seria o curso aí de sistemas operacionais. Tá? Então, é o conteúdo que eu trago, que é o conteúdo que eu já ministrei em universidades. É um conteúdo que eu tenho fresco na cabeça, porque ministrei há pouco tempo sistemas operacionais sendo suplente de um professor. Então vou trazer para vocês aí esse contexto antes da gente continuar seguindo esse curso e voltando do básico. Então é meio que um reboot essa série aqui no canal nesse sentido de introdução e agregar aí novos visitantes aí ao canal. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão iniciando. Tenham paciência, porque vai ser um vídeo longo, mas que eu vou tentar trazer o máximo possível para vocês. Bom, para a gente começar, eu vou retornar aqui para um sistema operacional chamado Multics, tá? E esse sistema operacional vem da década de 1964. E ele era, a tradução dele, né, Multiplex Information and Computing Service. Esse sistema operacional, que ele começou no ano de 1964, início do projeto, tá? Ano aí de 1964, ele tinha um objetivo de ser o primeiro sistema operacional de tempo compartilhado. Então o que aconteceu? Se reuniu um grupo de empresas, entre essas empresas estavam a GE, né, General Electric, estava o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e Laboratórios Bell.
Então, essas empresas, elas se reuniram para começar um sistema operacional chamado Sistema Operacional de Tempo Compartilhado, cuja a sigla é CTSS, que vem de Compatible Time Sharing. Tá? Então, qual que era a ideia disso? Era que você pudesse compartilhar recursos, tanto de hardware quanto de software, que seria o precursor aí das redes de computadores. O conceito era que você tivesse um computador, e eles pensaram tão além do tempo, por quê? Porque se a gente pegar o Laboratórios Bell, ele seria, né, um sistema de telefonia americano ali, e a ideia era que você vendesse computadores para as pessoas como você vende telefone. E já nessa época, eu estou falando de 1964. E que as pessoas utilizassem, pagassem ali mensalmente, mas toda a programação, todo o recurso seria do servidor. Um conceito que hoje a gente sabe que funciona bem. Se a gente fosse pensar de um modo assim, claro que não dá para comparar, tá? Tô falando de algo bem diferente disso, tá? Me perdoem aí. Mas sabe aqueles terminalzinhos burros, né, chamado Thin Clients, onde o servidor é o HD, tudo, e ele só se conecta lá pela rede e sobe? Seria mais ou menos esse o conceito. Você teria na sua casa ali um Thin Client e o servidor lá ia fazer tudo. Claro que vamos pensar em 1964, que seria algo bem diferente. Então eles começaram a desenvolver esse sistema nessa época, mas o projeto ele não deu muito certo, assim. Chegou em 1970, né? Começou em 64, em 70 e muito atraso, e porque o objetivo era muito além do tempo. Essa é a palavra deles. Quando a GE se retirou do projeto, e aos pouquinhos foram se retirando do projeto, a Bell também, as palavras deles mesmo do GE foi: era um sistema operacional muito além do tempo. Por quê? Porque eles queriam ter terminais remotos, né, já naquela época. Eles queriam que o computador ficasse sempre ativo e você pudesse trocar memória em tempo real, processador, e o computador ficasse 7 dias por semana, 24 horas ligado, sem desligar, né? Estrutura hierárquica de informação, porque até então a computação era em lote, né, em bits, né? Você ia passando ali a informação. E então era algo assim muito além do tempo. Aconteceu que, chegando aí no final de 70, né, em 69, a Bell abandonou o projeto, né? Em 70 a GE foi comprada por uma outra empresa e o projeto ele se extinguiu, né? Acabou que ninguém mais tocava aí o projeto do Multics. Mas aí surgiu aí que na verdade não era nem Unix. Ele era escrito assim, ó, Unix. Depois que veio a ser Unix. Por quê? Era uma brincadeira aqui, esse Unix, com o nome de Multics. Porque existia dois caras fantásticos aí, que é o Ken Thompson, ó, Ken Thompson, e outro cara fantástico era o Dennis Hitch. Deixa eu ver como se escreve Hitch, tá? Esses dois caras fantásticos aí, Ken Thompson e Dennis Hitch, eles trabalhavam no projeto do Multics e em paralelo ao projeto do Multics, por quê? Porque o Multics ele era para mainframe, para grandes servidores. Então era um projeto que o objetivo era ser algo grande, algo colossal, né? E por isso que talvez não deu muito certo, né? Porque tinha muito investidor, muita grana. Em paralelo disso, o Ken Thompson e o Dennis Hitch, depois vocês vão saber quem são esses caras, eles começaram a criar um sistema com o mesmo conceito do Multics, né, de multiusuário, de segurança, porém para computadores menores, pudesse rodar num computador pequeno. E daí eles colocaram o nome de Unix. E passando o tempo aí, com a saída deles do projeto Multics, eles criaram o que veio depois a ser renomeado aí de Unix, tá? Então nós estamos falando aqui de 1970. Então, em 1970, nós temos aí esse sistema Unix. E aí acontece que o Unix ele foi crescendo, né? E em 69
o Ken Thompson já conseguiu rodar essa versão do seu Unix num computador que ele tinha velho lá, um PDP-7, e foi rodando esse sistema. E Dennis Ritchie, né, ele foi e reescreveu o sistema aí utilizando a linguagem C, criada por ele mesmo. Então, Dennis Ritchie criou a linguagem C, tá? E reescreveu todo o Unix que passa a utilizar a linguagem C. Então, todo o sistema operacional passou-se a usar a linguagem C. Então, não mais, por exemplo, um assembler, e agora sim, já uma linguagem que ele desenvolveu. O Unix, ele acaba sendo, né, adquirido e comercializado pela AT&T, tá? Empresa AT&T. Ele é proprietário e, acreditem ou não, ainda eu já presenciei máquinas Unix até os dias de hoje rodando em alguns mainframe. Eu dei uma palestra, um curso, na verdade, de Shell, na Porto Seguro aqui em São Paulo, e tinha um mainframe lá com Unix, e o Shell seria usado para administrar alguns scripts que tinha nesse mainframe em Unix. Então isso eu estou falando desde 70, mas o Unix é um software proprietário de licença proprietária, tá? Então, hoje a versão padrão aí do Unix é o Unix System 5, né? E ainda existe aí, você pode adquirir licenças aí e tudo mais. Bom, mas enfim, vamos deixar o Unix de lado e nós vamos começar a falar, olha a evolução. Nós vamos falar de um outro sistema operacional, aí já na década de 80, chamado Minix. O Minix, esse sistema operacional, ele é um sistema operacional que ele foi criado assim por um herói meu, né? Se tem na informática alguns heróis, tem gente que curte, aí, por exemplo, Steve Jobs e tal. Para mim, herói mesmo da tecnologia foi Ken Thompson, Dennis Ritchie, né, fundador da linguagem C, os caras que começaram o Unix. Eu não tenho ciência de mais membros ali da equipe do Multics, mas com certeza os caras foram heróis ali, que começaram tudo isso. E o André Turnbull. O André Turnbull, ele era professor em uma faculdade em Amsterdã, e em 87 ele estava desenvolvendo um livro, que esse livro é famoso até hoje, inclusive se você for fazer um curso de graduação em graduação em tecnologia, análise de sistema, qualquer curso de TI, provavelmente você vai ter que ler esse livro, que é o Design e Implementação de Sistemas Operacionais de André Turnbull. Todo professor pede para ler isso, eu não sei se deve ser um fetiche, mas é porque o livro é bom mesmo. E, claro, é um livro da época que teve várias versões, né? E você vai ler uma versão mais atual, mas é esse livro aí, né? Que é o Operating System Design and Implementation, né? De André Turnbull. Pessoal, vocês perdoam o inglês. Bom, e esse livro de 87, olha que professor, por isso que eu digo, ainda tem gente que tem aquelas conversas assim estranhas, falam que professor... quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? E olha a valorização do professor, por isso que esse cara é meu herói. Primeiro que era professor, né? Já na época, ele escreveu um livro para ensinar o conceito de sistemas operacionais. E ele falou, bom, legal, vou escrever um livro, vou ensinar o conceito, mas eu vou fazer um sistema operacional para que os alunos olhem o código-fonte e vejam como que a programação desse sistema operacional e entendam o seu funcionamento pelo esqueleto, pelo código. Olha que professor maluco. E aí ele foi baseado no Unix, porque o Unix as faculdades até podiam usar, mas tinha que comprar licença, saía caro. Nem todo mundo, nem todo aluno tinha acesso a usar o Unix. Então ele criou um sistema operacional que se tornou um padrão nas universidades para explicar sistemas operacionais, que é o Minix. Então o Minix é baseado no Unix, os comandos do Unix funcionam no Minix, a arquitetura da programação ali é igual, só que são sistemas operacionais distintos, assim como o Unix é distinto do Multics. Muito bem, e aí nós vamos fazer uma pausa aqui nessa evolução, porque a sequência lógica aqui seria eu falar do Linux, que o Linux tem também aí, mais ou menos como o André Turnbull fez,
com o Unix para ensinar seus alunos, a gente chega no aluno da Finlândia, né? De Helsinki, na Finlândia, que é o Linus Torvalds, que estudou a fundo o Minix e fez um Minix melhor do que o Minix, tá? Mas, antes disso, porque nós estamos numa data aqui, na década de 80, o Minix, ele vem aqui de 80, se eu não me engano aqui, deixa eu só confirmar, eu tenho umas anotaçõezinhas aqui do lado, e o Minix, ele começa em 87, então só para a gente considerar aqui, ó, 1987 estamos falando. E aí, em paralelo disso, a gente vai pegar, no começo de 83, um projeto que estava iniciando aí eu vou colocar aqui GNU, tá? Então, GNU, aquele da savana lá e tal, né? Mas aí a gente chega aqui ao projeto GNU. O que acontece? GNU, ele é um sistema operacional, um conceito até então de sistema operacional, que começou lá em 1983, tá? Em paralelo a Minix e tal, era um conceito que seria um sistema operacional. O termo GNU seria uma brincadeira, um acrônimo recursivo, ou seja, um modo de tirar um barato usando siglas, aonde seria GNU, significa assim, GNU is not Unix, né? Então seria assim, o GNU não é o Unix, ok? Bom, beleza. Então aí vem esse projeto de 1983 de um cara chamado Richard Stallman. Tá? Richard Stallman começa em 83 a desenvolver esse sistema. Então tem toda uma história, né, que ele começou a ficar desgostoso, né, porque ele criou um manifesto, né? Isso começou em 83, mas o manifesto GNU mesmo chegou em 85, tá? Então ele ficou desgostoso com softwares proprietários, licença de software, e ele fez um manifesto onde criasse um sistema operacional que fosse do tipo Unix, com ideias como o Minix, né? Baseado, mas que fosse livre de código aberto, onde todo mundo pudesse utilizar. Acontece que Richard Stallman ele ficou com medo do seguinte, olha, bacana, muita gente vem para esse projeto, começa a desenvolver programas para o GNU, ele não tinha um núcleo do sistema que a gente chama de kernel, mas ele já tinha desenvolvido alguns softwares para o GNU, e as pessoas começam a contribuir com o projeto dele, só que o medo dele e se alguém empacota isso e começa a vender em algum país aí do mundo, sem a gente saber, na hora que a gente for ver, nosso software se tornou um software proprietário. Então, eu só estou alimentando o quê? A indústria do software proprietário. Para isso, ele criou uma fundação chamada FSF, que vem de Free Software Foundation, ou Free Software Foundation, Fundação do Software Livre. Então aí ele tinha um amparo jurídico, uma fundação, onde ele consultou advogados, a parte legal, e falou, olha, como a gente pode criar programas e esses programas continuarem sendo livres, para que as pessoas, ao usarem nossos programas, não tornem esses programas proprietários e comecem a vender e a divulgar esses programas e sair fechando esses códigos, né, esse software. E aí vem a Free Software Foundation e cria um termo, que esse termo tem que ser colocado dentro do seu programa quando você escreve um software livre e registra esse software que seria a GPL, que é uma licença chamada General Public License, ou licença de público geral. E dentro desse software, essa licença GPL ela vai garantir legalmente que você tenha 4 liberdades. A liberdade de executar o programa, então qualquer um pode usar o sistema criado para qualquer propósito. A liberdade de estudar e adaptar às suas necessidades. A liberdade de retribuir cópias quando você quiser, e você pode ajudar o próximo distribuindo essas cópias. E a liberdade de modificar, aperfeiçoar esse programa e distribuir essas modificações. Então, basicamente, são 4 liberdades que permitem que esse programa sempre continue sendo livre. E a Fundação do Software Livre foi bem sucedida e começou aí com a GPL, né? Então, beleza. Então, a gente já evoluiu aí para a GNU, né, que vem a General Public License.
Licença pública é geral GNU, tá? GPL vem de General Public License GNU. Então, assim, a partir daí, todo mundo que desenvolvia um software se reportava lá à Fundação de Software Livre, colocava ali os termos que aquele software pertencia à licença GPL, e isso garantia que esse software, uma vez que ele está, é como, vamos colocar um vírus, uma vez que eu digitei aqui 10 linhas de código, coloquei na GPL, se meu vizinho pegar aquelas 10 linhas de código, ele não pode continuar aquele código e dizer que é proprietário. Se ele continuar aquele código que está sobre a GPL, ele tem que manter sobre GPL. Então ele escreveu medelinha 20, também GPL. Outro, e assim por diante. Então é um vírus para o bem aí, né? Que a gente chama de copyleft, esquerdos autorais, né? Você tem o copyright e no caso foi criado aí o conceito de copyleft. Tudo isso é muito bacana, muito interessante. Então agora vamos voltar para o Linux. Então aí eu vou voltar para o Linux e eu vou voltar lá para a época do Andrew Tenable, né? Então se a gente pega Linux, ele tem o Richard, né? O Richard Linus Torvalds, né? Ele é estudante lá da Helsinki, na Finlândia, né? Então ele estava estudando os sistemas operacionais na faculdade, como todos vocês aí forem fazer esse curso vão estudar. E ele estudando sistemas operacionais, ele começou a estudar o código de quem? Uma pausa básica aí para espirrar. Ele fez o código começou a estudar o código de quem? O sistema operacional de quem? O Minix, né? Ele começou a estudar o Minix de Andrew Turnbull e ele fez o que ele chamou de Abeder Minix than Minix, né? Um Minix melhor do que than Minix, né? Um Minix melhor do que o Minix. Meu inglês é bem ruim. E a ideia dele, né? Ele começa assim: você suspira pelos bons tempos do Minix, quando homens eram homens e criava seus próprios device drivers. E aí tem toda uma cartinha lá que você pode pesquisar lá na Wikipedia e é bem bacana. E aí ele começou a criar esse software, né? Esse sistema operacional que seria um Minix melhor que o Minix. E ele distribui isso no servidor FTP, né? Tinha um servidorzinho FTP lá que ele começa a distribuir o código para as pessoas irem utilizando. E o responsável lá do servidor FTP, que eu não tenho o nome agora na minha cabeça, ele quando mandou o nome do sistema, seria algo como Freak, não seria Linux. A ideia era para passar como Freak, né? E aí acabou que o cara pegou e falou, bom, o nome do cara é Linux e tal, e aí ele colocou o nome, era Freaks, tá? Na minha anotação aqui. Então era o nome que Linus Torvalds ia colocar no sistema. E o cara que quando foi subir no servidor FTP colocou Linux, por causa do nome de Linus Torvalds, e Unix de Unix, né? Que era a base que vem do Minix e etc e tal. E aí ficou com o nome de Linux. Bom, no ano de 1992 sai a primeira versão oficial do kernel Linux, né? Kernel é o que? O núcleo. O que é o núcleo de um sistema operacional? O sistema operacional, pessoal, ele tem um núcleo, que é o código central, que ele faz o quê? Faz suas memórias funcionarem, sua placa de vídeo, sua placa de som, seu hardware funcionar, e te entrega ali uma linha de comando. Então, basicamente, você não vê o sistema operacional funcionar, esse é o objetivo. Se é um sistema operacional, seu computador é uma caixa que brilha. Então, o sistema operacional núcleo. E em 92 a gente tinha o Linux. Linux, Torvalds pegou e registrou o sistema operacional na GPL. Que GPL? A GPL lá de Richard Stallman da Fundação de Software Livre para que ninguém pudesse mexer no Linux. Então o Linux continua herdando a licença GPL e vai seguindo aí com a licença. Bom, beleza. Então aí nós temos já toda a história do Linux. E aí a evolução do Linux, a gente sabe que a partir de 92 o negócio começou a bombar. Só que até então, o termo para a gente definir esse tipo de software como Linux, software aberto, né? A gente tinha esse termo de software livre.
Isso se eu pegar aqui, eu me lembro muito bem, no começo de 2002, por aí aqui no Brasil, uma época que eu já comecei com o Linux, a gente só falava de software livre. Eu mesmo era muito fã da Fundação de Software Livre e o termo Free Software, né? Só que esse termo de software livre, ele não era um termo que, comercialmente falando, era um termo muito fácil. Era difícil chegar num qualquer empresário e falar, olha, me investe aqui para mim no meu projeto. Eu estou fazendo um projeto de software, free software. Por quê? Porque o free do inglês pode parecer software grátis, né? O cara fala, pô, eu vou investir num projeto de software grátis e tal. Então tinha essa barreira do idioma e o conceito também da Fundação de Software Livre. Muitos dos que estavam lá já não estavam gostando, porque Richard Stallman começou a se tornar a Fundação de Software Livre como uma religião. Então, até o jeito de você pesquisarem sobre ele, eu mesmo, eu particularmente, eu não sou um cara assim fã dele por conta das questões pessoais da vida dele, que vocês podem pesquisar, fiquem à vontade, né, de pesquisarem. E ele, como engenheiro da computação, contribuiu muito, eu tenho que reconhecer o trabalho dele como programador, mas como ser humano deixou a desejar alguns comentários e o modo que ele segue a vida que eu não concordo. Mas, tirando isso, muita gente também ali dentro da fundação começou a sair da fundação. E eles criaram a, o OSI, que é a Open Source Initiative. Então, o OSI, né, a iniciativa do Open Source, ela começou a não só softwares que seguiam só essas quatro liberdades, mas mesmo que você tivesse um software proprietário, mas que você deixasse as pessoas verem o código-fonte, né, elas não podiam alterar, mas elas podiam ver. Eles já consideram um software open source. E assim que elas abriram, várias empresas se filiaram, como o KDE, pertence à OSI, a Apache Foundation, Linux Foundation, começaram a participar do modelo OSI. E o modelo OSI começou a ter muito financiamento. Então hoje a iniciativa do Open Source ela tem patrocínio da Microsoft, que é uma grande apoiadora. A Microsoft é uma grande apoiadora do Linux, né? Aliás, hoje a gente tem a nuvem devido ao Linux, né? Onde ela ganha muito dinheiro com Azure, né? A Microsoft ganha muito dinheiro com o WSL, que é o Linux que você tem dentro do seu Windows. Então, a guerra lá atrás de Windows e Linux não existe hoje, né? Aliás, uma das pessoas das empresas que mais apoia o código e escreve código e define profissionais para trabalhar no código Linux é a própria Microsoft, né? Então essa briga não existe mais. E o conceito do OSI, ela ganhou muito financiamento, então a partir a gente vê que quando começou o modelo OSI, de 98, o Linux começou a bombar. Porque aí começou o investimento fora de investimento. Então, hoje a Fundação Software Livre existe a Fundação Software Livre, mas é uma organização muito menor e de não tão respeito hoje, vamos dizer assim, não tão prestígio como já foi lá atrás. Então a fundação ela se tornou ali o marco, começou e tal, como eu disse, a história tá ali, só que o mundo corporativo acabou adotando muito. Então, assim, praticamente é uma bobagem e o nosso objetivo aqui do curso é trazer e formar vocês profissionais para ganhar dinheiro, profissional para ganhar dinheiro com o software livre. Eu tenho uma tatuagem do Linux aqui no braço, do Tux, né? Que é o mascote do Linux. E eu curto muito o modelo OSI de open source, por quê? Porque é uma bobagem você entrar numa briga de é software livre, é free software, eu apoio o Richard Stallman, eu apoio não sei o que lá. Existe ainda isso, eu vejo em algumas comunidades, cada vez menor. De uns 5, 6 anos para cá, eu vejo que isso diminuiu muito, né? Dificilmente porque as pessoas começaram a entender que hoje tem gente que não tem nem Linux instalado na sua máquina e entende muito de Linux, né? Porque tem o WSL hoje, virtualização, nuvem, e tem grandes profissionais que estão programando, desenvolvendo kernel de Linux que não usam Linux, por exemplo, no seu dia a dia. Então essa questão de software proprietário e software livre já não existe tanto, essa briga, né? Hoje a gente tem uma convergência muito grande entre esses sistemas, vivem muito bem em conjunto uns com os outros, tá? Bom, pessoal, termino por aqui. Essa foi a nossa primeira aula oficial da introdução ao Linux. Espero que vocês tenham conhecido a história, gostado disso.
No próximo vídeo vai seguir essa mesma base. A gente vai falar sobre a história e evolução aí. Sempre com um bloquinho de notas, com a minha carinha feia aqui. Conversando mesmo com vocês. Uma aula mesmo. Nós vamos falar sobre a evolução das distribuições de Linux. E aí depois a gente vai escolher uma distribuição para começar o processo de instalação e ir seguindo, pegando na mão um reboot, um marco aqui. Então espero que vocês curtam, compartilhem, ajudem o canal a crescer cada vez mais e eu trazer cada vez mais conteúdo como esse aqui para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus.